A NBA está chegando, então vamos pré-visualizar cada time. Não tem parte 1, não tem parte 2, não tem Conferência Leste, Conferência Oeste, é cada time tudo em um só vídeo. Primeiro vamos falar sobre um dos times mais interessantes de toda a liga nesta temporada, que é o Boston Celtics. Obviamente eles perderam quase metade dos jogadores principais da rotação desde que ganharam o título alguns anos atrás, seja por lesões ou por causa da off-season. E agora, quando você olha para o quinteto titular deles, na verdade é bem difícil imaginar como vai ser a rotação em Boston este ano. Acho que o quinteto titular deles será Derrick White, Anthony Simons, Jaylen Brown, Sam Hauser e Keita. Tem Peyton Pritchard e Boucher vindo do banco, mas pouca coisa acontece em Boston. Esse é um dos motivos. Estou menos empolgado que a maioria. Ainda deixo Pritchard no banco e Simons como titular. Você pode trocá-lo se quiser. Sem Jason Tatum no time titular e com várias perdas na rotação, além de algumas trocas, Drew Holiday por Anthony Simons. Esse time vai ficar muito limitado e é difícil até montar uma rotação de 9 ou 10 jogadores com esse grupo. De modo geral, estou menos confiante em Boston do que a maioria ou o consenso. Eu coloquei eles terminando em 11º na Conferência Leste, nem considero eles como um time de play-in, por alguns motivos. Primeiro, eles simplesmente não parecem tão bons no papel. Jaylen Brown é bom, mas não vejo ele junto com Derrick White, que consiga carregar o time para uma temporada de 45 vitórias ou algo assim. E eu também não acredito que Jason Tatum jogue este ano. E se Boston estiver 10 jogos abaixo de 50% no meio do ano, qual seria a motivação em uma temporada dessas? Você realmente tem sua própria escolha de primeira rodada? Vai mesmo se esforçar ao máximo só para ganhar 40 jogos e talvez conseguir o play-in? Acho que o Boston vai pior do que muitos pensam, coloquei em 11º no leste. Agora, vamos falar do New York Knicks. Esse time certamente estará entre os melhores da Conferência Leste para quase todos. Eles contam com o novo técnico Mike Brown e novidades no elenco. Acho que vai ter muita gente tentando fazer ajustes no quinteto titular dos Knicks. Para mim, na temporada serão Brunson, Bridges, Hart, Anunoby e Towns. A única dúvida é se você quer Mitchell Robinson como titular ao lado de Karl Anthony Towns. Isso funcionou muito bem nos playoffs. Nesse caso, Josh Hart sairia do banco. Eles têm peças interessantes como Miles McBride, mas acho que seguirão com esse grupo. Acho que antes de tudo, eles vão tentar descobrir coisas novas do ponto de vista do técnico antes de começar a mexer na escalação. Mike Brown certamente buscará dar mais criatividade ao ataque do que Tom Thibodeau teve em Nova York. Acredito que isso vai funcionar e que eles ficarão em segundo no leste, já que a conferência está um desastre. Já comentamos sobre isso. Os Celtics, obviamente, vão ficar mais abaixo na classificação e eu acho que os Knicks vão estar lá em cima. Com certeza vai ter muita gente de olho neles para ver o quanto eles conseguem mudar e melhorar por causa da mudança na comissão técnica. Ainda acho que eles são muito bons. O pick and roll do Cat e do Brunson será ótimo, vão envolver mais OG e Bridges no ataque. E eu estou realmente curioso para ver o que eles vão fazer com algumas dessas novas peças, até mesmo caras como Jordan Clarkson no elenco. Agora vamos falar sobre um dos times mais estranhos e esquisitos da Conferência Leste, o Toronto Raptors. Atualmente vejo o quinteto titular deles como Emmanuel Quickley, Grady, Brandon Ingram, Scottie Barnes e Jakob Poeltl. A omissão óbvia tem o R.E. Barrett no banco, mas acho que só faltam mais arremessadores. Eles precisam de um pouco mais de movimentação sem a bola nesse grupo titular. Se fosse por mim, colocaria o R. Barrett no banco como criador secundário, porque já há muitos titulares que querem segurar a bola por muito tempo. Então eu gostaria de ver como seria isso com o R. White Barrett vindo do banco. Esse time trocou pelo Brandon Ingram, mas ele ainda não jogou por eles. Ele sofreu uma grave lesão no tornozelo no fim do ano e não jogou por eles. É um grupo titular sólido, com algumas peças interessantes vindo do banco também, mas eu simplesmente não gosto de como as peças se encaixam. Provavelmente, de modo geral, eu sou um pouco mais pessimista em relação a Toronto do que a maioria das pessoas. Eu coloquei eles em 10º na conferência, terminando no play-in. Eu acho que, dado a falta de força no leste, provavelmente tem gente que é muito mais otimista do que isso em relação ao Toronto. Eu só não sou um deles. O próximo é um time sobre o qual não vamos falar por muito tempo, que é o Brooklyn Nets. Eu coloquei eles terminando em último na Conferência Leste. Eles têm Cam Thomas, Igor Jimen e a escolha top 10 do draft como titular, Zion Williams entra como ala. A vaga não importa tanto. Depois Michael Porter Jr. se estiver saudável, Nick Claxton e todos os novatos do banco, além de outros caras também. Duvido que tentem ser bons. Tiveram azar no draft e precisam de uma estrela para o time, então devem entregar a temporada. Michael Porter Jr. pode não estar mais no time depois do All-Star Break. Claxton pode não estar mais no time depois do All-Star Break. Cam Thomas não quer estar lá, mas precisa para assinar a oferta qualificatória. Vai arremessar muito.
Na verdade, a única coisa interessante vai ser o desenvolvimento de todos os novatos que eles draftaram, mas eu não acho que eles vão ser muito bons. A única exceção seria o George. Fernandes foi bem como técnico no ano passado e o time superou um pouco as expectativas, mas ainda não acho que serão muito bons. Na verdade, eu acho que eles vão ter a pior campanha de toda a liga, vai ser eles ou Utah. Spoiler, agora precisamos falar talvez do time mais imprevisível da liga para a próxima temporada, o Philadelphia 76. Sobre o quinteto titular é simples, exceto uma posição. Escolho Maxey, Edgecombe, Oubre, George e Embiid. A única posição aí que está meio em dúvida é se o Edgecombe vai começar como titular. Você tem o McCain, que teve um início muito bom na sua temporada de novato antes de se machucar. Kyle Lowry é uma opção. Tem mais algumas opções de armador, mas o McCain vindo do banco como armador pontuador para mim faz muito sentido. Edgecombe criou uma certa química com alguns desses titulares. Ele defende muito bem, acho que ele se encaixa muito bem nesse grupo titular. Você pode dizer que qualquer coisa pode acontecer com os Sixers este ano, até aquele resultado de 1%. Embiid, Maxey, George e os outros estão saudáveis. Acho que eles poderiam ter a melhor campanha da conferência. Se Embiid, George e Maxey jogarem mais de 70 jogos, por um milagre podem ser o primeiro colocado. Eu não acho que isso vai acontecer. Acho que vai ser mais, não tão ruim quanto foi no ano passado. Eu não acho que Paul George vai ser tão ruim quanto ele foi. Embiid aparenta boa forma nesta off-season, diferente do ano passado quando veio de uma Olimpíada, mas não estou tão empolgado com o Philly. Não entendo como alguém pode achar que eles vão terminar bem na temporada regular, considerando todas as preocupações com lesões. Então, pra mim, eu coloquei eles em nono, coloquei eles no play-in, e eles definitivamente podem ser um time perigoso no play-in se eles estiverem saudáveis nos playoffs. Mas é difícil prever o que ocorrerá, mesmo sendo otimista sobre as lesões. Coloquei eles em nono na conferência. Agora, sobre o Oklahoma City Thunder. Sem surpresa, os coloquei como primeiros do Oeste na próxima temporada. O quinteto titular é Shai Gilgeous-Alexander, Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein. Existe flexibilidade dependendo do confronto, com Hartenstein podendo começar como titular ou não. Obviamente, ao longo do ano, se houver lesões, Cason Wallace pode começar como titular, Alex Caruso pode começar como titular. Eu realmente não acho que precisamos falar muito sobre Oklahoma City. Todo mundo sabe que eles são muito bons, todo mundo sabe que eles têm muita profundidade. Pouca coisa muda de um ano para outro. Com escolhas de draft, podem agir na temporada se houver lesão e seguirão muito bons. Eu acho que eles vão ficar com a primeira posição na conferência mais uma vez. Eles mantêm o alto desempenho na temporada regular pelo estilo de jogo e pelo título do ano passado, assim como foram na última temporada. Mesmo com Chet, Isaiah Hartenstein e outros desfalcando por um tempo, eles chegam saudáveis este ano. Chet pode evoluir ofensivamente. Jalen Williams se recupera da cirurgia fora de temporada e eles vão voltar ao topo da conferência. Agora vamos falar do Denver Nuggets. Novamente, o quinteto titular não é nenhum mistério. É Jamal Murray, Christian Brown, Cam Johnson, que eles adquiriram em uma troca na off-season, sem Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Nikola Jokic. O mais interessante para Denver é que agora tem mais profundidade do que nas últimas temporadas. Tiveram uma ótima off-season nos detalhes, conseguiram Jonas Valanciunas, que precisou ser convencido, mas estará no time. Eles têm um reserva legítimo, um pivô atrás do Jokic, o que é importante. Eles tentaram repetir o estilo de DeAndre Jordan nas últimas temporadas. Dario Saric e Valanciunas são muito bons. Ainda assim, especialmente se você vai pedir pra ele jogar 15 minutos por noite vindo do banco como pivô, eu realmente gosto disso pra eles. E aí você tem todos os caras jovens, certo? Você tem Peyton Watson, você tem Julian Stroughter, você tem Jalen Pickett, e claro, você tem alguém como Bruce Brown, que agora também vai voltar pro time. Denver é muito perigoso pra mim. Coloquei eles em terceiro no Oeste e nos playoffs certamente tem chance. Contra qualquer adversário, seja o promissor Rockets ou os campeões Oklahoma City Thunder, Jokic é realmente tão bom. Completaram bem o elenco, Cam Johnson deve se encaixar muito bem. Esse time é muito perigoso e mal vejo a hora de ver como vão se sair na temporada. Vamos comentar sobre o quinteto titular do Minnesota Timberwolves. Mantém o Mike Conley, depois Anthony Edwards, McDaniels, Randall e Gobert no banco. Há várias opções, Dillingham, Naz Reid e Dante DiVincenzo. Minnesota é um desses times que a gente sempre ignora porque são bem estáveis. Além, obviamente, da grande troca de Karl Anthony Towns. E eu acho que eles vão ser ainda melhores este ano do que foram no ano passado. Mais tempo pra realmente fazer dar certo com Julius Randle. No início do ano não foi bom, ele se machucou. Mas depois teve ótima pós-temporada pra eles. A única coisa sobre eles que eu realmente tenho curiosidade é quanto tempo a gente vai continuar com essa coisa do Mike Conley durante o ano. Porque eu consigo imaginar facilmente um cenário em que Steven Chenzo começa a dar mais espaçamento pra eles. Obviamente, isso dá muito mais posses de bola pro Ante, basicamente tirando todas as posses do Mike Conley e passando pra ele.
E um pouco para o DiVincenzo também. O grande ponto de interrogação aqui é o Dillingham vindo do banco. Ele vai acrescentar alguma coisa para eles? Eles contam com Terrence Shannon, destaque nos playoffs passados, e sabemos que Naz Reid será muito bom. Esse é um time bem equilibrado, com uma posição que eles realmente precisam resolver. E não é falta de respeito com o Mike Conley, o cara só está velho. Eles só querem que alguém assuma e jogue mais minutos. Acho que esse cara vai ser o DiVincenzo, pois além de ótimo arremessador, consegue fazer outras coisas com a bola. Acho que ele e o Ant funcionariam bem juntos. Além do Dillingham, olho também o Terrence Shannon. Minnesota ainda será muito bom. Coloquei eles em quarto na conferência, provavelmente mais alto que a maioria, junto com outros concorrentes fortes no topo do Oeste. O próximo é o Portland Trail Blazers, time com quinteto titular que não sei o que fazer. Eles têm cerca de 9 jogadores que podem ser titulares nesta temporada. Se tivesse que escolher, diria que essa será a formação titular na estreia. Scoot Henderson, Drew Holiday, Deni Avdija, Jeremy Grant e Donovan Clingan. Isso obviamente deixa o Monte Camara vindo do banco, que foi incrível para eles no ano passado como um cara de nível defensivo de elite. Shaedon Sharpe é um pontuador explosivo, mas foi para o banco no ano passado por não marcar. Já os grandalhões incluem Duap, Reef e Jan Hansen. Para mim, as perguntas principais são: quem será o cara? Será o Scoot? Vai ser o Shaedon Sharpe? Eles precisam de alguém para liderar o ataque. Defensivamente serão um dos melhores do Oeste. Eles lembram o Orlando Magic dos últimos 7 ou 8 anos. É tipo, ok, legal, você vai ser armador. Alguém consegue pontuar sem Anthony Simons, que era o melhor arremessador e pontuador do time? Agora tudo bem, será que o Scoot vai ser alguém para quem a gente pode dar várias jogadas de pick and roll todo o jogo? Será que vamos ter que colocar o Shaedon Sharpe como titular no lugar de alguém? Como o Drew Holiday, pois ele é muito bom no ataque. Será que Deni manterá o ótimo fim de temporada do ano passado? Um time realmente intrigante e interessante e um time que eu quero gostar. Quero que o Blazers seja bom porque tem peças interessantes. Infelizmente, o Oeste é muito forte. Eu coloquei eles terminando em 11º na conferência, o que é bem mais baixo do que eu imaginava quando comecei a analisar. Eles devem ficar no limite, talvez no play-in, mas não acredito que terão ataque suficiente. Gosto da chegada do Drew Holiday, mas sempre preocupa a saúde dele. Não sei o que esperar de muitos dos caras mais jovens. E mesmo que haja peças para serem trocadas aqui, falando sobre negociar o Jeremy Grant, você pode falar sobre todas as diferentes combinações de escalação. Acho que eles vão ficar de fora só vendo o play-in. Espero que isso signifique muito desenvolvimento de Scoot e Shaedon Sharpe. E aí no ano que vem, de repente, Damian Lillard está no time e os Blazers se tornam uma equipe muito empolgante para a próxima temporada. Gostaria de colocá-los mais acima, mas não consegui ao analisar o Oeste. Agora, vamos falar sobre o Jazz. Eu realmente acho que não precisamos falar muito sobre eles, é isso. E o Nets provavelmente vai ter um dos 2 piores desempenhos de toda a liga este ano. Se você tentasse montar um time titular, eu iria de Collier, George, Ace Bailey, o novato Larry Markin e Walker Kessler, o que te dá Walter Clayton. Filipovski e Cody Williams vêm do banco, junto com outros jogadores. Ao dispensar armadores veteranos, abriu-se espaço. Muitos minutos no perímetro para Collier, George e o novato Ace Bailey. Na verdade, a pergunta pra mim sobre Utah é quão ruins eles vão tentar ser, né? Tipo, eles vão realmente tentar ganhar só uns 12 jogos? Porque eu acho que um time como o Nets vai realmente tentar fazer isso. Porque, obviamente, eles querem uma posição alta no draft. E também, será que Larry Markin vai estar no elenco no final da temporada? Minha dúvida é, vão manter o Larry Markin ou usá-lo como vitrine? Durante janeiro e início de fevereiro, de repente você vê Larry Markin nos Warriors ou em outro time que imaginar. E eles recebem várias peças em troca. E aí é realmente mais uma reconstrução completa 100% lá em Utah. Em termos de conferência, eles são o pior time do Oeste e talvez de toda a liga. O único ponto de interesse é o que vai acontecer com Larry Mark. Depois, falaremos sobre o Cleveland Cavaliers. Nós sabemos qual vai ser a escalação titular em sua maioria, sabemos que vai ser Garland, Mitchell, Mobley, Allen. A quinta vaga segue em aberto. Testaram várias opções, acho que será DeAndre Hunter. Sei que tentaram usá-lo como reserva após a troca no meio da temporada. Mas eu prefiro ter ele em quadra do que alguém como Max Strus ou Dean Wade ou algumas dessas outras peças que eles têm. Há algumas opções interessantes, dependendo do confronto, onde eles poderiam usar Lonzo no lugar de quem ocupar essa quinta vaga. Seja DeAndre Hunter ou se você quiser colocar Evan Mobley como pivô e quiser usar Lonzo. Donovan Mitchell, Darius Garland, quem jogar na posição 4, seja DeAndre Hunter ou outro, e Evan Mobley, tendo um pouco mais de profundidade na posição de armador, obviamente eles perdem Ty Jerome, mas eu também gosto do Lonzo, dá a eles várias opções diferentes.
É a mesma situação de Cleveland dos últimos anos. Você conhece os 4 principais jogadores, mas não sabe como se encaixam em quadra. Sempre comentam que Mobley poderia atuar mais como pivô e Mitchell jogar mais, com alguns desses outros alas ou defensores ao redor dele, Darius Garland. E aí chega a pós-temporada e eles não conseguem resolver tudo, ainda acho que eles vão ser o melhor time do leste este ano. Na ausência de um Celtics saudável, os Knicks ficam logo à frente por serem muito bons na temporada regular. Eles arremessam tantas bolas de 3, não perderam muita coisa, né? Obviamente, a saída do Ty Jerome, mas você traz alguém como o Lonzo, eu gosto desse encaixe pra eles. A verdadeira questão é o que vai acontecer nos playoffs? Será que eles finalmente vão conseguir encaixar tudo? Será que eles conseguem mostrar tudo o que fizeram na temporada regular? Tudo o que mostraram na temporada regular? Será que conseguem repetir nos playoffs? Essa é a questão para Cleveland, mas coloquei eles como a principal cabeça de chave no leste. Agora, infelizmente, falaremos do Indiana Pacers. É ruim, porque às vezes esqueço que Tyrese Haliburton rompeu o tendão de Aquiles no jogo 7 da temporada dos Pacers. Aí lembro, isso aconteceu. Mas ainda é um time muito, muito interessante. Eu acho que eles estão super bem preparados, muito mais preparados do que a maioria dos times da liga, para lidar com a perda de alguém tão importante para o time quanto Tyrese Haliburton. Sobre o quinteto titular tem o Nembhard Mathurin. Ricky Carlisle já afirmou que Benedict Mathurin será titular este ano no lugar do lesionado Tyrese Haliburton. Nesmith Siakam. Coloquei a Isaiah Jackson como pivô, mas qualquer um poderia começar nessa posição. Você poderia me dizer Jay Huff, você poderia me dizer James Wiseman, você poderia me dizer que Obi Toppin começa ao lado de Siakam e eles vão com um time super baixo. Acho que vão dar a primeira chance para Isaiah Jackson, pois gostam dele, especialmente da corrida para a cesta, defesa e atleticismo. Ele está voltando de lesão, mas serão vários caras diferentes, certo? E eu provavelmente estou um pouco mais otimista do que a maioria das pessoas em relação à Indiana, pelo menos eu acho. Eu ainda não analisei profundamente, mas ainda acho que tem muita coisa boa aqui. Nembhard é muito bom, Mathurin pode evoluir ainda mais. Eles não vão ter aquele tipo de, centralizador de passes, o cara que realmente comanda tudo como o Haliburton, mas eles vão acabar se acostumando com isso ao longo da temporada. Eles continuarão jogando rápido e ainda consideram Yakin um dos melhores jogadores de frontcourt de 2 vias da liga. Coloquei Indiana em 8º na conferência, mas acho possível que terminem em 6º ou melhor, sem precisar do play-in. Carlisle é um técnico excelente. O time mantém identidade sem Tyrese Haliburton, tem bons jogadores e elenco profundo. Eu consigo ver Indiana superando as expectativas durante toda a temporada, primeiro porque a conferência não é tão forte, e segundo porque eles realmente são muito bons. Eles acabaram de chegar às finais. Eu não acho que, de repente, eles vão ser o 11º colocado da conferência. Agora vamos falar sobre um dos times mais difíceis de entender nesta temporada, que é o Milwaukee Bucks. Eu comecei a analisar isso e pensei, beleza, vamos tentar definir um quinteto titular para eles, certo? Bom, a gente sabe que vai ser Turner, Kuzma e Giannis no garrafão. Isso com certeza vai acontecer. Mas você quer tentar adivinhar quais são as opções para o perímetro agora? Em Milwaukee, é difícil de descobrir. No final das contas, eu escolhi Cole Anthony e Gary Trent. Essas foram minhas opções de perímetro para o quinteto titular em Milwaukee que escolhi. Vindo do banco, isso deixa você com Bobby Portis. Claro, Kevin Porter Jr. foi muito bom para eles no ano passado. Andre Jackson, Gary Harris e AJ Green. Fiquei indo e voltando nisso. Vários jogadores diferentes vão iniciar no perímetro durante a temporada, seja por confronto ou lesão. Pensei em Kuzma e Giannis conduzindo a bola e pensei, por que não começar com Jay Green, Gary Trent e vários arremessadores em quadra? No final escolhi uma formação mais tradicional com Cole Anthony no comando da bola, mas eu não ficaria nem um pouco surpreso se no final do ano for exatamente isso que eles fizerem. Turner, Kuzma, Giannis, mais 2 arremessadores, AJ Green e Gary Trent. Eu ainda acho que Milwaukee vai ser muito bom, e isso é só por causa do quão bom o Giannis é e da melhora defensiva que o Miles Turner deve trazer. Dedos cruzados, ele não tem ido tão bem ultimamente, mas ainda deve ser uma melhora na mobilidade comparado ao Brook Lopez. Coloquei eles em 6º na conferência, o que parece errado, ainda mais com um time com o Giannis, que ainda tem mais algumas peças decentes no elenco. Pode parecer estranho deixá-los tão baixos numa conferência fraca, mas não gosto do Kuzma. Acho que o Turner é um pouco superestimado e os armadores deles são péssimos. E não é como se alguém estivesse super empolgado com o técnico também. Eu coloquei eles em 6º na conferência. Você poderia me contar qualquer coisa, como eles terminam em 12 e o Giannis é trocado no meio do ano. Você poderia me dizer que eles são um dos 3 melhores times porque o Giannis é simplesmente bom desse jeito. Mas por enquanto eu coloquei eles em 6º. Vou falar agora de um dos times que mais me animam nesta temporada. O Detroit Pistons. Sobre o quinteto titular é difícil definir, mas o Cade está garantido. Incluí Jaden Ivey voltando de lesão e escolhi Duncan Robinson, Tobias Harris e Jalen Duren para o banco.
Isso te dá Caris LeVert, Sar Thompson, Ron Holland e Paul Reed. Agora vejo várias opções diferentes ali, tanto na vaga do Duncan Robinson quanto na do Jaden Ivey. Os Pistons foram bons no ano passado porque tinham bom espaçamento ao redor do Cade. E aí, no final da temporada, eles tinham alguém como o Dennis Schroeder vindo do banco pra ser o criador junto com o Cade. Mas, no fim das contas, em termos de talento, tipo, o Ivey meio que tem que ser titular, assumindo que ele volte bem dessa lesão. E isso te dá algumas opções bem legais de juventude vindo do banco. Eu acho o Ausar Thompson incrível, não ficaria surpreso se eles decidissem colocá-lo lá. Se conseguirem espaçar bem com outros jogadores, não me surpreenderia ver o Ausar Thompson colocar ele para jogar junto com alguém como o Tobias Harris e simplesmente não usar um pivô tradicional em quadra. Ele e o Ivey são o fator X da temporada deles. E então, Ron Holland foi inacreditável na Summer League e ele pode ser um cara que realmente pode elevar esse time. Em apenas 12 meses, isso virou um elenco muito empolgante e interessante. Mas, novamente, eu acho que, dadas algumas das preocupações deles com o espaçamento, acho que Duncan Robinson meio que precisa estar em quadra. E se a defesa ficar muito ruim, você pode tentar outras opções. Eu gosto do Detroit de modo geral, mas tem alguns outros times no leste que eu gosto mais. E eles perderam algumas peças que eram bem importantes pra eles no final do ano passado. Caras como Dennis Schroeder, caras, claro, como Malik Beasley. Mas pra mim, eu coloquei o Detroit terminando em quinto na conferência, e considerando como a conferência parece estar aberta, eles definitivamente poderiam ficar acima disso. Eles definitivamente podem fazer uma boa campanha nos playoffs. Eu realmente não acho que existam muitos times no leste com um elenco melhor do que o do Detroit. Alguns têm sim, mas coloquei eles em quinto na conferência, gosto muito desse time. Agora vamos falar do Chicago Bulls, um time bem estranho. Vou começar pelo quinteto titular: Josh Giddey, Kobe White e Matas Buzelis, que considero garantidos. Com Vooch na posição 5, pois ele deve ficar na equipe a maior parte do ano. Na quarta posição, escolhi Patrick Williams. Não me sinto bem com isso. Acho que você poderia escolher outro armador como De Sumo, colocar Buzelis numa posição acima e jogar baixo. Você vai levar 1 milhão de pontos porque Giddey e Vucevic não defendem, Kobe White é baixo e Buzelis só razoável na defesa. E De Sumo é ótimo, mas sua defesa tem limite, você vai ceder muitos pontos, mas ainda pode ser um time interessante. Se quiser Noah Sengi como titular na posição 4, ok. Kevin Huerter pode ser o arremessador. Eles têm poucas opções boas para a posição 3-4, então escolhi Patrick Williams. Acho que eles vão ser um time divertido de assistir no League Pass. Josh Giddey foi muito bem no fim do ano. Quero ver o desenvolvimento de Buzelis, Kobe White e Vooch, que espero que seja trocado e tragam alguém para a posição 5. Você pelo menos está meio animado com o futuro. É um time interessante, mas não acho muito bom. Devem ficar em 12º na conferência e escolher entre os 10 primeiros novamente. Eles não vão ter sorte e vão escolher em 7º na loteria, pegando um jogador bom, mas não excelente. Eles continuam esperando que Matas Buzelis vire a estrela do elenco, ou até uma grande troca acontecer. Você basicamente pode copiar e colar essa prévia para a próxima temporada dos Bulls também. Agora vamos falar sobre o Los Angeles Lakers. Na verdade tem algo mais interessante. Há questões sobre a formação do time diferentes do que imaginei no início da temporada. Você tem Luka, LeBron e acho que Aiden será o pivô. Além disso, há algumas perguntas interessantes que você pode fazer, como: será que Rui deveria ser titular nesse time? Austin Reeves deveria ser titular? No fim, escolhi esse quinteto: Luka, LeBron, Ayton, Reeves e Rui. Mas se você quiser ser um pouco mais criativo com alguém como Marcus Smart, talvez você possa colocá-lo ali como alguém que poderia tentar marcar um pouco. Tipo, esse é o lance desse time dos Lakers. É legal que você tem o Luka, é legal que você tem o LeBron. Se o Reeves estiver lá, são 3 jogadores de perímetro que não defendem bem, e o Rui até defende, mas não marca alguém do perímetro. Você pede pra Austin Reeves fazer isso, mas pode pôr Marcus Smart e deixar Reeves no banco. Acho que essa é a decisão certa no basquete, mas duvido que façam isso porque o Reeves é muito bom. Que ele vir do banco provavelmente não faz muito sentido e ele está prestes a receber um novo contrato, então provavelmente ele mesmo não quer sair do banco. Você pode argumentar que Jake LaRavia deveria estar lá com ou no lugar do Rui para aumentar o espaçamento em quadra. Você tem Dalton Connect, você tem Vando, você tem Maxi Kleber, você tem Jackson Hayes. De modo geral, esse elenco dos Lakers tem mais profundidade do que eu imaginava, mas junto com essa profundidade vem mais perguntas do que eu teria pensado. Em relação a quem vai ser o quinteto titular, acho que a questão dos 8 vai funcionar muito bem pra ele. Se LeBron não ficar estranho a temporada toda, acho que ele e Luke vão conseguir resolver isso, eles vão ser muito bons. Perder alguém como Dorian Finney-Smith é obviamente um problema, não tem muita defesa nesse elenco, então isso com certeza é uma preocupação. Ainda acho que os Lakers serão sólidos numa conferência oeste difícil, coloquei eles em 6º,
Nos playoffs, como vimos com o Minnesota no ano passado, muitos times do Oeste são bem equilibrados. E então você tem o Luka, ele está saudável, focado e pronto para jogar. Você pode fazer praticamente qualquer coisa que quiser nos playoffs. Também existe, obviamente, sempre a possibilidade de uma troca no meio da temporada, seja envolvendo ou não o LeBron. Agora coloquei o Lakers em sexto como um dos times mais interessantes da conferência nesta temporada. Agora, vamos falar sobre um time que eu nem consigo começar a entender e tentar prever, mas vamos fazer isso mesmo assim. É o Los Angeles Clippers. Presumo que a situação do Kawhi não vai afetar o elenco deles este ano, já que a investigação deve demorar. E, como resultado, o contrato do Kawhi não vai ser, anulado ou algo assim. Se daqui a 4 meses o Kawhi virar um agente livre porque o contrato dele foi anulado, desculpa, mas vou presumir que ele fica no time. E nesse cenário, é difícil imaginar qual vai ser o time titular deles, considerando algumas dessas adições que eles fizeram na off-season. Pensei nisso. Harden, Chris Dunn, Kawhi, John Collins e Zubac, que saindo do banco oferecem ótimas opções. Bradley Beal, Derek Jones, Nick Batum, Buck Donovich, Brook Lopez, que eu acho que muita gente esqueceu que eles contrataram. Obviamente, há a questão política, como talvez o Bradley Beal devesse ser titular em vez do Chris Dunn, por ser o Bradley Beal. Uma grande vantagem para o Clippers no ano passado foi ter Chris Dunn e Derek Jones ao lado do Zubac na linha de frente. Mudei isso e escolhi o John Collins porque não acho que, pelo espaçamento, seja justificável manter Dunn e Jones juntos em quadra o ano todo. Acho que é uma questão de misturar e combinar. Mas se quiser dizer que o quinteto titular na abertura é Harden, Beal, Kawhi, Collins e Zubac, tudo bem. Se você quiser me dizer que é Dunn e Jones, tudo bem. Se você quiser me dizer que Bogdanovic ou Batum estão lá, tudo isso está certo. A questão é que os Clippers têm muita profundidade e são claramente um time muito, muito bom. Só que quando você fala de projeção para a temporada regular, não consigo colocá-los tão alto na conferência, pois Kawhi deve perder cerca de 40 jogos e Beal uns 35, e Harden vai estar lá fazendo o que sabe, mas só ele tentando carregar esse time em uma conferência oeste difícil toda noite. Pra mim, não é realista esperar que eles sejam realmente bons nesse cenário. Coloquei eles em sétimo na conferência e entendo totalmente isso. Assim como no ano passado, sempre que eles chegarem aos playoffs, eles vão ser muito bons. Se eles estiverem saudáveis e prontos pra jogar, assim como estavam no final do ano passado, eles vão ser um time muito difícil de ser eliminado nos playoffs, assumindo que todos os caras estejam saudáveis. E isso, Kawhi está no elenco e sob contrato com o Los Angeles Clippers para a pós-temporada. É assim que vejo o Clippers agora. Agora, vamos falar sobre o Golden State Warriors. Até o momento desta gravação, vamos ter que fazer algumas suposições aqui sobre quem está ou não no elenco. Porque até o momento desta gravação, o Warriors tem 9 caras sob contrato. Estamos a cerca de 2 semanas do início do training camp, então isso obviamente dificulta as coisas, mas há alguns rumores e algumas suposições que podemos fazer sobre o elenco. No quinteto titular, Curry, Butler, Pajensky, Draymond e Big Al. Estamos assumindo que eles vão assinar, ainda não assinaram de fato, mas estamos presumindo que isso vai acontecer. Do banco você tem D'Anthony Melton, outra possível contratação, e Kuminga, que presumo seguirá no time. Quinton Post se destacou no ano passado, além de Buddy Hield e Moses Moody, algumas peças podem ser trocadas. Pode tirar o Pods do titular, colocar outro na posição 5 e trazer Big Al do banco. Se isso for algo que você realmente quer fazer por causa, de algumas preocupações com a idade dele, obviamente você pode colocar o Draymond na posição 5. O ponto é que esse time foi muito bom no ano passado, quando Curry, Butler e Draymond jogaram juntos. Eu só não tenho certeza de com que frequência isso vai acontecer nesta temporada. Acho que eles vão adotar um ritmo mais lento na temporada regular para priorizar a saúde nos playoffs. Se for projeção para a temporada regular, coloquei eles em 8º na conferência, com total entendimento de que quando chegarmos aos playoffs, eles podem vencer não todos os times, mas a maioria deles. Então, dependendo dos confrontos, eu consigo ver eles nas finais da conferência este ano, de verdade, eu consigo mesmo. Eu só preciso ver a questão da saúde, sinceramente preciso ver como o elenco vai ficar. Até agora, ainda não sabemos quem estará no time na estreia. O próximo é o Sacramento Kings, outro time que eu tive muita dificuldade para descobrir qual vai ser o quinteto titular. Tem algumas certezas, né? DeRozan, Murray, Sabonis e acho que Levine já estão praticamente garantidos, a menos que tente convencer DeMar DeRozan a ser reserva, o que não funcionou antes. Então presumo que ele será titular novamente este ano. Você precisa escolher o armador. Eu colocaria o Dennis Schroeder, que vem de ótima fase no Eurobasket e sempre se destaca internacionalmente. Outros candidatos para essa vaga são o Malik Monk, que na minha opinião funciona melhor como pontuador vindo do banco do que o Schroeder. Keon Ellis, que eu acho muito bom e definitivamente poderia ser esse tipo de titular mais defensivo para esse time. Em alguns casos, alguém como o Schroeder e até mesmo alguém como o Devon Carter, eles realmente têm algumas peças interessantes. É incrível ver como o elenco, especialmente o backcourt, mudou nos últimos 2 ou 3 anos.
Não gosto dos Kings este ano. Eles estão em reconstrução no meio da temporada e são candidatos a isso. Acho que vão tentar trocar Sabonis e DeRozan no meio do ano. Também acho que eles são candidatos a ir na direção completamente oposta. Eles têm todas as escolhas de primeira rodada deles. Eu consigo imaginar eles tentando juntar Keegan Murray e todas as escolhas deles por alguém. Tipo, Larry Markkanen poderia estar nesse time. Eu não faço ideia do que esperar de Sacramento. Isso não é a análise mais técnica. Eu acho que o clima está ruim. Tipo, eu não acho que os Kings tenham muito impulso positivo. Acho que o elenco deles piorou por 3 anos seguidos. Coloquei eles em 13º no Oeste, o que parece pesado. Mas quando você olha para alguns dos outros times à frente deles na classificação, eu não acho que seja tão pesado assim. Eu coloquei eles em 13º. Agora vamos falar sobre o Phoenix Suns. Então você precisa de ajuda para descobrir qual é o quinteto titular do Suns, porque eu com certeza precisei. Fui lá, dei uma olhada, e o que eu encontrei foi Jalen Green e Devin Booker no perímetro. Isso com certeza vai acontecer. Eu escolhi Grayson Allen, Dillon Brooks e Mark Williams, esse é o meu grupo. Eu não estou muito confiante nisso, especialmente quando se trata das posições do Allen e do Brooks. Allen foi ótimo para eles e dá o espaçamento que eles precisam, considerando como você vê. Booker e Green são jogadores de alto nível, mas o time precisa de bons arremessadores sem a bola, tanto no titular quanto no banco. Assim, você tem Royce O'Neal, Ryan Dunn, Nick Richards e Milovic, o novato. Eu realmente não sei o que fazer na posição 4. Quero dizer, acho que você poderia tirar Allen, poderia colocar O'Neal lá, e isso te dá... Eles têm muitos jogadores de perímetro, mas poucos ala pivôs. Eles têm 3 pivôs versáteis, capazes de atuar em diferentes funções na temporada. Eu só não gosto muito do elenco, acho que eles se saíram bem na troca do Kevin Durant, considerando a situação. Eu só não gosto muito do Jalen Green, não sou muito fã do Jalen Green, e eu coloquei eles terminando em 12º na conferência, o que provavelmente parece bem baixo, mas assim como alguns desses outros times, se você realmente olhar para o Oeste, é isso. Acho difícil entender como eles seriam melhores que os outros, salvo algumas exceções. Talvez você consiga me convencer. Não estou confiante nos Suns este ano, coloco eles em 12º no Oeste. O próximo é o Orlando Magic, um dos times mais ativos na off-season. Escolhi Desmond Bane, Jalen Suggs, Franz Wagner, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr. no quinteto titular. Tudo é autoexplicativo. Acho que a maioria espera que esse grupo comece o ano. Vindo do banco, isso dá a eles J.C. Richardson, o novato Tristan de Silva, que foi muito bom pra eles em alguns momentos no ano passado. Jonathan Isaac, Gogo Batazzi, Anthony Black, Jet Howard, Tyus Jones. Um monte de opções realmente boas em Orlando. Vou te dizer que estou muito empolgado com o Magic este ano. Acho que eles serão muito bons, mesmo tendo cedido muito por Desmond Bane, que é perfeito pro time. Alguém capaz de conduzir jogadas e receber bloqueio do Paolo Banchero, colocando a defesa em dificuldade. Ele pode espaçar a quadra sem a bola para um time que tem sido péssimo no ataque por mais de uma década. Com isso, acho que serão o 3º melhor time da conferência este ano. Acho que vão ficar atrás só dos Knicks e Cavs na temporada regular. Gigantesco se todos estiverem saudáveis. O Bane teve problemas de saúde às vezes. Ano passado, Jalen Suggs caiu muito e machucou as costas. Franz e Paulo tiveram uma lesão muito estranha que fez cada um deles ficar fora por vários meses, e foi exatamente a mesma lesão. Fora isso, se eles estiverem saudáveis, minha única dúvida real é o que está acontecendo aqui na posição 5, porque eu gosto do Wendell Carter Jr., mas ele é um pouco baixo para a posição. Não gostaria de ter Batazzi como titular e também não quero Jonathan Isaac como pivô titular sempre. Vejo essa posição como chance de melhorar durante a temporada, já que vários jogadores mudam de time. Se Nick Claxton ficar disponível no Brooklyn, imagino o Magic tentando trazê-lo. Não acho que os Nets esperem receber muito em troca. Eles têm boas opções de escalação, acho o Anthony Black muito bom, só não se encaixa tão bem. Com um elenco que já está tendo dificuldades na pontuação de 3 pontos, Tyus Jones poderia realmente ajudar eles no perímetro como um armador mais tradicional. No geral, eu acho que o Magic realmente vai focar em um armador. Eu adoro o Paolo, adoro o Franz, gosto muito do Jalen Suggs, acho que o Bane seria uma combinação perfeita. Se mantiverem saudáveis e melhorarem no ataque, vão competir em alto nível, pois já são muito bons na defesa. Eu acho que eles têm uma chance real de chegar às finais de conferência este ano. Estou realmente muito empolgado com o Magic, mal posso esperar para ver como eles vão estar na noite de abertura. Agora vamos falar sobre o Atlanta Hawks. No quinteto titular, eu coloquei Trae Young, Dyson Daniels, Zachary Ricochet, Jalen Johnson e Yaka Okongwu. Isso é autoexplicativo. No banco estão Luke Kennard, Nickeil Alexander-Walker, o novato Asa Newell e Kristaps Porzingis. Que eu acho que é realmente a única peça aqui que as pessoas questionariam porque ele não está começando como titular. É ele ou Nickeil Alexander-Walker? Tipo, por que não está no titular? Acho que vão priorizar o desenvolvimento de Ricochet. Dyson Daniels não vai sair da quadra junto com Trae Young.
Acho o Okongwu muito bom e prefiro guardar KP para possíveis confrontos nos playoffs. Acho possível esses dois jogarem juntos. Jalen Johnson é ótimo, mas não quero tirá-lo da quadra. E eu acho que é só uma situação em que, realisticamente, a gente pensa em Alexander Walker e KP. Os 5 titulares que citei, na verdade, são 7. Isso mostra a profundidade do time, e não me importo se KP jogar só 20 minutos por noite até o fim do ano. E de repente ele vira, tipo, o segredo que você revela. Nos playoffs, eu não me importo com a possibilidade de, tipo, Richa Shea, você não está realmente pronto para um grande momento de pós-temporada. Nick Hill, Alexander Walker, agora você jogará 30 minutos por noite. Gosto da profundidade e opções que isso traz para Atlanta. Alerta de spoiler, gosto muito de Atlanta, acho que este ano serão muito bons. Coloquei eles em quarto no leste e vejo chegando às finais da conferência. Fizeram um trabalho incrível com esse elenco. É uma temporada decisiva para Trae Young e o time. Ele pode renovar contrato. Nunca deram apoio a ele. Este é o melhor elenco ao redor dele. Mas se forem só o 6º ou 7º na Conferência Leste fraca este ano, e isso vai dizer é que eu acho que pra Atlanta e pra mim, muito do que eu preciso saber sobre até onde esse time realmente pode chegar com o Trae liderando. Dito isso, eu acho que eles vão ser muito bons assumindo que caras como Jalen Johnson, que lidou com alguns problemas de saúde no ano passado, estejam saudáveis. Eu realmente gosto dos Hawks este ano. Agora vamos falar sobre o Miami Heat, definitivamente um elenco estranho pra eles este ano. No quinteto titular, eu coloquei Tyler Hero, Damian Mitchell, Andrew Wiggins, Jovic e Bam Adebayo. O que, é claro, significa que a grande adição da off-season, se é que podemos chamar assim, Norm Powell, vai sair do banco. O novato empolgante do ano passado, Khalil Ware, também vai sair do banco. Os esquecidos Jaime Jaquez e Terry Rozier do Miami Heat também sairão do banco. O único ponto talvez surpreendente é que escolhi Davion Mitchell como titular. Eu só acho que eles realmente gostam dele, ele realmente sabe defender. Eu também gosto muito dele. Acho que ele se encaixa bem com o grupo deles. Obviamente, se eles precisarem de um pouco mais de ataque, podem colocar o Norm Powell. Outro ponto surpreendente é que não incluo a formação com 2 pivôs no quinteto titular deles, com Khalil Ware e Bam juntos. E isso é só porque eu não estou totalmente convencido de que foi tão bom quanto todo mundo tentou fazer parecer no final do ano passado. E eu estou de boa com isso. Assim como o Bam sai, é hora do Khalil Ware, e colocá-los juntos em quadra em alguns momentos do jogo. Mas Jovic foi muito bem internacionalmente, teve um final de temporada muito bom, acho que o espaçamento dele vai ser bem importante nesse grupo. O principal para Miami é que terão várias opções e não ficarão limitados a esse grupo. Se Mitchell não conseguir espaçar, se eles sentirem que precisam de mais altura com Ware e Bam juntos, estou animado para ver esse time jogar este ano e testar novidades no ataque. E provavelmente estou mais otimista do que a maioria das pessoas em relação ao Heat para essa temporada. Eu coloquei eles em 7º. Acho que a maioria das pessoas vê esse time como algo fora do top 10 da conferência, porque em termos de talento geral não há uma estrela principal. Confio na comissão técnica que terá uma pré-temporada para ajustar o novo elenco. Acho que o Wiggins é melhor do que muitos pensam. Coloco eles em 7º na conferência. O próximo é o Charlotte Hornets. Meu quinteto titular, LaMelo Ball, Brandon Miller, Concanipo, Miles Bridges e Diabaté. Boa sorte. Tentando descobrir quem vai ser o pivô titular este ano para o Charlotte Hornets. Eu gosto do Diabaté, acho que ele é bom, acho que é alguém que eu preferiria colocar para jogar uns 20 minutos por noite, mas as outras opções não são tão boas assim. Você tem o Plumlee, mas vou usar esse grupo do banco, Colin Sexton, Tijon Salon e Josh Green. Estou mais interessado em ver os Hornets jogarem este ano do que nos últimos anos. Acho que não surpreende ninguém eu não acreditar que eles serão tão bons. Coloquei eles em 13º no leste. Isso piora muito se LaMelo se machucar, como ocorre todo ano. Vamos ver como o Brandon Miller vai se sair depois de mais uma lesão. Knipple é uma peça interessante para conectar o time, mas não acho que ele seja alguém que realmente vai fazer uma super diferença. Levar esse time a 40 vitórias, ainda mais com os problemas na posição 5, parece improvável. Não vejo esse time sendo muito bom. Eles devem escolher entre os 5 primeiros de novo. Se conseguirem um bom pivô, podem evoluir no próximo ano. Uma espécie de avaliação para a Mala Ball, considerando suas lesões e salário. Mas eu coloquei eles em 13º na conferência. Não é o pior, mas também não é o melhor. O próximo é o Washington Wizards, que foi mais difícil de descobrir o quinteto titular do que eu pensava, porque, caso você tenha esquecido, Chris Middleton e TJ McCollum estão no Washington Wizards nesta temporada, mas o time claramente não quer ser competitivo, então é difícil saber até que ponto desejam ser ruins ou quanto usarão os veteranos. Para começar o ano, vou projetar o quinteto titular. Bub Carrington, Chris Middleton e Bilal Coulibaly, que está lesionado. Estou supondo que ele ficará bem no início do ano, mesmo que não seja na noite de abertura.
Keyshawn George, que eu acho que pode ter uma temporada de grande destaque. Ele foi incrível na Summer League e depois Alex Starr vindo do banco. Isso te dá Corey Kispert, Abajo Johnson, Cam Whitmore e CJ McCollum. Se me disserem que CJ McCollum e Chris Middleton serão os armadores titulares na estreia por Washington, não acho absurdo. Parece difícil prever o que esse time será, já que provavelmente nenhum desses caras estará no elenco até o meio da temporada. E nesse ponto, obviamente, você vai colocar vários dos jovens no time titular, incluindo alguém como Cam Whitmore, que eu acho que as pessoas meio que esqueceram. Foi trocado para Washington nesta off-season. Não acho que seja uma grande surpresa eu colocar o Washington tão embaixo na classificação. Coloquei eles em 14º, mas acho que será um time interessante, talvez no próximo ano. Eles vão ter espaço no teto salarial, vão ter alguns ativos e vão se livrar de CJ McCollum e Chris Middleton. Eu gosto muito do Coulibaly e do Keyshawn George. Acho que o Sarr foi melhor do que muitos perceberam como novato no ano passado. Acho que com uma peça central, tudo aqui pode ficar muito bom. Uma estrela de destaque, seja do elenco ou contratação na próxima off-season. Vejo um futuro promissor em Washington. Nesta temporada, apesar do 14º lugar, são o segundo pior da conferência. Agora vou falar de um dos times que mais quero ver nesta temporada, o Houston Rockets. No momento, em relação ao quinteto titular, é difícil definir, mas eu vou de VanVleet, Thompson, Durant, Jabari Smith e Sengun. Esse quinteto é enorme, especialmente com Thompson na posição 2. Mas eu simplesmente não consegui pensar em uma formação dos Rockets que não incluísse o Thompson. VanVleet, Durant e Sengun precisam começar. Considerando tudo isso, senti que precisávamos de mais um jogador sem a bola. Alguém que una o time e dê espaçamento. É aí que entra Jabari Smith, pois sinto que os outros 4 têm que começar. Tipo, eu não acho que você pode começar os jogos sem Amen Thompson em quadra esse ano, porque ele é simplesmente bom demais. Ter jogadores como Dorian Finney-Smith e Reed Sheppard no banco é importante. Acho que esperam que ele seja titular este ano por ser um armador mais tradicional, talvez jogando ao lado do VanVleet. Não digo que você está errado, só prefiro o Amen Thompson em quadra. Torrey Eason, Clint Capella, Steven Adams, Aaron Holiday. Um monte de opções aqui em Houston, todas elas são razões pelas quais eu os tenho como o segundo melhor time da temporada regular na conferência este ano, só atrás de Oklahoma City. Acho que eles são uma ameaça real, vai ser interessante ver como vão integrar Kevin Durant a esse time jovem. E se eles conseguirem resolver alguns possíveis problemas de espaçamento, acho que eles vão ser inacreditáveis. O Durant cercado de tantos defensores nesses jogos vai tornar o time muito divertido de ver. Com Alper e Sengun evoluindo, Houston ficará ótimo. Estou ansioso para vê-los jogar e descobrir com qual grupo começarão o ano. Se esse for o quinteto titular no primeiro dia, vou ficar ainda mais animado para assistir Houston. Agora, vamos falar sobre o Memphis Grizzlies, um dos times mais esquecidos da NBA este ano. Eles trocaram Desmond Bane na off-season. Eles dependerão de jogadores mais jovens e este pode ser um ano de transição para Memphis. No quinteto titular, coloquei John Moran e Jalen Wells, que foi destaque como novato no ano passado. KCP meio que por necessidade, porque eles realmente não têm muitos alas em quem você possa confiar. Jaren Jackson Jr. e depois Zach Edey no garrafão, apesar de sua lesão na pré-temporada. Mas isso é meio que assim, quando realmente começarmos o ano, qual vai ser o time titular deles? O que eles esperam que seja? Acho que Ed será titular e Santi Aldama virá do banco. Ty Jerome foi a principal contratação da pré-temporada? J. Jackson e Brandon Clark. Se Ed ficar fora por um tempo, há várias opções para resolver. Eles podem começar com Jaren Jackson ao lado do Aldama, podem começar com Brandon Clark, tem muitas opções ali. Em Memphis, estou um pouco desapontado, principalmente nas alas e no talento geral, algo que já ocorre há algum tempo. Mas agora, sem Desmond Bane, isso fica ainda mais evidente. Pela força da conferência, né, acho que eles ficam no play-in, em 9º lugar este ano. Só veremos mudanças se Jalen Wells evoluir muito ou se John Morant voltar ao nível de 2 ou 3 anos atrás. A não ser que Gigi Jackson evolua muito ou Ty Jerome seja incrível e precise substituir Desmond Bane como titular. Não vejo um grande ano para Memphis e acho que será mais ou menos isso. Como eles vão estar no ano que vem, já que vão ter uma off-season completa para talvez usar alguns desses ativos do Desmond Bane, eu coloquei eles em 9º na conferência agora. O Dallas Mavericks talvez tenha o elenco mais profundo da liga em seu quinteto titular. Kyrie será titular quando estiver saudável, mas no início do ano, Delo ocupará a posição. Klay Thompson, Cooper Flagg, Anthony Davis e Derek Lively. Eu escolhi esse grupo. Quem ficou de fora aqui foi o Pepo J. Washington, que se torna um dos melhores jogadores vindos do banco em toda a liga, um dos melhores sextos homens de toda a liga, potencialmente o favorito para ser o sexto homem do ano. Se essa for a formação, imagino Cooper Flagg vindo do banco.
Pelos comentários da comissão técnica e o desejo de que ele tenha mais tempo com a bola, acredito que o time titular é ideal para isso. E no geral, eu fiquei realmente impressionado com a profundidade desse elenco. Eu meio que esqueci, quero dizer, eles também têm, olha, eles têm Jaden Hardy, tem Dante Exum, P.J. Washington, que eu mencionei. Daniel Gafford tem sido uma ótima dupla com Lively no garrafão, Najee Marshall também foi destaque no ano passado, Max Christie foi sólido e Brandon Williams, que muitos gostam. Dallas tem muito talento e com o retorno de Kyrie deve ser um ótimo time. Dito isso, estou um pouco menos empolgado com Dallas que a maioria. Não estou totalmente certo se Kyrie jogará este ano. Esse é alguém que, de modo geral, priorizou a si mesmo, o que é compreensível, não voltando de lesão rápido demais. Se não virmos Kyrie este ano, eu não ficaria surpreso. E nesse cenário, eles simplesmente não vão ter ataque suficiente, a menos que Cooper Flagg tenha a melhor temporada de estreia de todos os tempos. Eu coloquei eles em 10º na conferência, também levando em conta, você sabe, possíveis problemas de lesão com alguém como Anthony Davis. No geral, é um elenco meio mais velho, e essas são algumas das preocupações que eu tenho com Dallas. Queria que Kyrie estivesse 100% saudável, pois assim o elenco seria mais interessante. Dá pra ver como Cooper Flagg se encaixa no grupo. Mas eu simplesmente não acho que você pode realmente contar com ele para ser o que praticamente nenhum novato jamais foi. Que é esse grande fator decisivo para vencer, o que no final das contas me leva a colocá-los ainda como um time de play-in, mas em 10º na conferência. Agora, o próximo time é um que eu já vou adiantar para vocês, eu vou estar mais otimista do que a maioria das pessoas por aí, que é o San Antonio Spurs. Eu já vou estragar a surpresa. Eu coloquei eles em 5º na conferência, o que pode não parecer tão alto, mas quando você considera os outros times à frente e atrás deles, isso na verdade é bem otimista para um time que a gente ainda não viu jogando em um nível tão alto assim. No quinteto titular, escolhi De'Aaron Fox, Steph Castle, Devin Massell, Harrison Barnes e Victor Wembanyama. Vindo do banco entram Dylan Harper, Luke Cornett, Carter Bryant, Jeremy Sohan e Keldon Johnson. Obviamente, a grande história entrando no ano, ou as duas grandes histórias entrando no ano, são, primeiro, a saúde do Wemby. Ele parece estar totalmente liberado do problema médico. Tomara que seja assim para vermos como esse cara vai surpreender este ano. E claro, né, o novato Dylan Harper que sairá do banco nesse cenário. Ele é tão bom a ponto de entrar no time titular logo de início. Será que eles vão jogar com 4 no perímetro em torno do Wemby, Fox, Harper, Castle e Vassell? Harper precisa estar lá e começar jogando. Ou será que ele dá um passo atrás e aí são, sabe, Fox e Castle no backcourt? Acho que minha previsão deles em 5º na conferência tem tudo a ver com isso. Tipo, não estou tentando ser hiperbólico. Se Victor Wembanyama estiver saudável, pode ser o melhor da liga este ano, exceto Nikola Jokic. Eu acho que esse é um teto realista pro impacto geral que ele pode ter. Eu acho que ele pode terminar entre os 2 ou 3 primeiros na corrida de jogador mais valioso nesta temporada, e se isso acontecer e ele estiver saudável, eles vão ser um dos melhores times do Oeste. Eles simplesmente vão ser porque ele é tão bom assim, Fox, e ele criam algum tipo de conexão. A principal questão, e tenho certeza que há torcedores dos Spurs reclamando agora, é sobre o técnico que assumiu o lugar de Greg Popovich. Eu diria que os torcedores dos Spurs não estão muito satisfeitos com ele até agora, e quero dizer, ele é um técnico jovem, é a primeira vez dele como treinador, ele vai conseguir resolver isso, eu espero. Mas isso pode ser o que está segurando o time. E aí, a gente vai pro ano que vem e fica tipo, ok, esse é o ano de decolagem de verdade pros Spurs, eles reforçaram o time. Novo técnico na off-season, agora eles vão decolar. Vou adiantar, este será o ano dos Spurs. Não me preocupo com a situação do técnico, mas sei que há torcedores dos Spurs preocupados. Como disse, coloquei eles em 5º na conferência. Agora falemos do New Orleans Pelicans. Boa sorte descobrindo o quinteto titular. Isso é uma questão antiga para o Pelicans, pois eles têm 3 alas que, se saudáveis, precisam ser titulares. Esses 3 caras são Herb Jones, Trey Murphy e Zion. Esses 3 simplesmente têm que ser titulares, eles são bons demais. Você precisa definir o restante do elenco. Escolhi Vaz Missy, que foi ótimo como titular na posição 5 no ano passado. A propósito, né, o Jordan Poole está nos Pelicans e o DeJounte Murray também está nos Pelicans. Escolhi o Murray para o time titular, então os novatos Fierce e Quinn ficam no banco. Poole, que citei, Jordan Hawkins e José Alvarado. No papel, esse time é ótimo, mas todo ano alguém se machuca em Nova Orleans. Eles sempre têm os piores problemas de lesão todo ano. Então eu coloquei eles terminando em 14º na conferência. Seria um desastre total para um time que trocou uma escolha de primeira rodada para subir no draft e pegar Derek Quinn.
Talvez eles fiquem incrivelmente saudáveis pela primeira vez na vida, talvez os novatos sejam realmente bons, talvez Jordan Poole dê a eles o ataque que precisam e DeJounte Murray seja muito bom defensivamente. Só acredito vendo. Coloquei os Pelicans em 14º na conferência e pronto. Este é o preview de cada time da NBA nesta temporada.